Eu nasci dia 31 de agosto de 1929, portanto estou com 85 anos feitos. Foi agora, dia 31 de agosto. No engenho de açúcar, na cidade do Cabo, chamado Mundo Novo, na cidade do Cabo de Santo Agostinho, hoje quase como fazendo parte da Grande Recife, essa cidade. Mas eu nasci no engenho e com poucos meses de nascido, meu pai mudou-se para a capital, para Recife, naturalmente porque houve uma crise muito grande nos engenhos de açúcar naquela época, 1929. A crise mundial afetou muito a indústria da cana, né, do açúcar. O açúcar era feito por meios bem rudimentares nos engenhos. Mas houve uma coisa que melhorou a situação, porque vieram as usinas. E os engenhos que não puderam se transformar em usinas, faliram, fecharam. O do meu pai foi um desses. Então ele se mudou para Recife, onde eu fiz todo o meu curso. Primário, secundário, primário no colégio, no grupo João Barbalho, que na época era mais tradicional, curso ginasial e científico, como se chamava na época. Eu fiz no Colégio Estadual de Pernambuco, também uma instituição pública, e medicina numa outra instituição pública federal, que era a Faculdade de Medicina da Universidade de Pernambuco. E já no finalzinho do curso eu tive esse chamado, esse convite para vir para o Rio. Eu só terminei o curso e fiz, e me mudei para o Rio de Janeiro e não quis mais sair daqui. Sou carioca de coração. Seu destino aqui. Gosto muito do Rio, do povo daqui, dos cariocas. E aqui eu tive a oportunidade de fazer a minha vida profissional exitosa. Eu tenho uma paixão desde o primeiro dia de aula na Faculdade de Medicina de Recife, da Universidade Federal do Recife, em 1951. Ao assistir a primeira aula sobre o coração, eu decidi que eu seria cardiologista. No primeiro dia de aula de anatomia do coração. E essa minha vontade, foi cada dia aumentando mais e eu nunca tive dúvida de que eu seria cardiologista. Então era uma matéria a qual eu já me dedicava com muito afinco desde os meus tempos de universidade, da Faculdade de Medicina. E quando me formei, em 1956, tive um convite para vir para o Rio de Janeiro, para trabalhar no Hospital Adventista Silvestre. Na época era um hospital pequeno, praticamente conhecido como um Hotel Silvestre, era assim que era conhecido. E eu, chegando lá, disse, vamos fazer um serviço de cardiologia aqui. Todo mundo dizia, não, mas aqui não dá, muito longe. Na época ainda não havia o túnel Rebouças, então era difícil pensar nisso, mas eu não desisti. Continuei com a minha ideia e começamos a fazer cardiologia clínica. O primeiro eletrocardiograma do hospital fui eu que fiz, eu mesmo carregando a máquina para fazer, eram poucos pacientes. Mas em 1973, nós inauguramos o serviço de hemodinâmica no Hospital Silvestre. E essa inauguração ocorreu no dia 17 de dezembro de 1973,
E a primeira paciente era uma gaúcha chamada Zilda Vasquez, na qual nós realizamos a primeira cinecoronariografia por punção femoral no Brasil e na América do Sul. Na época ninguém fazia essa técnica, a não ser nos Estados Unidos e nos países da Europa. No Brasil e na América Latina toda não se fazia. Tive sucesso com a paciente, tinha uma obstrução de coronária descendente anterior de 70% aproximadamente, e foi enviada para a cirurgia de ponte de mamária. Essa paciente teve êxito também na cirurgia, teve alta, sem nenhuma complicação, e nós mandamos para a cirurgia porque na época ainda não existia angioplastia e nem nós sonhávamos que um dia isso viesse a existir, porque era uma coisa que não era uma coisa realmente totalmente impossível, entre aspas, de a gente pensar que um dia chegaria, e um dia muito próximo. Foi então que Andrea Grundzig, um alemão, fez em cães as primeiras coronariografias. Primeira coronariografia usando balão que ele mesmo fabricava na casa dele, na cozinha da casa dele, e apresentou no congresso os primeiros casos feitos por ele humanos. Só que foi um pôster. Ele não teve nem o privilégio de apresentar o trabalho original dele como tema livre. Foi apenas um pôster, e de lá em diante, daquele dia em diante, ele foi aumentando o número de casos e todo mundo ficou interessado em aprender aquilo. Quando os americanos viram que ele tinha tido sucesso, o convidaram para fazer parte do staff da Emory University em Atlanta, para onde ele foi e onde ele desenvolveu um curso para os cardiologistas hemodinamicistas que quisessem ter autorização para fazer angioplastia coronária, teriam que fazer esse curso. E eu fui um dos primeiros também a ir para lá fazer esse curso em Atlanta, na Emory. Recebi o certificado de autorização para realizar angioplastia com balão. Na época não existiam os stents, só o balão. E voltamos para o Brasil e iniciamos também essa nova etapa da cardiologia intervencionista. Eu fui por conta própria, sem a ajuda de ninguém, por minha conta e risco, e soube desse curso através dos folders que nós recebíamos da universidade, comunicando a todos os hemodinamicistas do mundo que esse curso seria realizado a cada 6 meses lá na Emory University. E num dos primeiros eu já fui e fiz o curso, trouxe autorização para realizar a angioplastia e começamos a fazer angioplastia com balão. Estava no meu grupo do Brasil o doutor Eduardo Souza, que mais já havia 3 ou 4 cardiologistas hemodinamicistas do Brasil. Lembro-me bem do doutor Eduardo Souza, porque ele foi meu contemporâneo de faculdade na Universidade do Recife. E éramos muito amigos, somos até hoje. Ele se destacou muito na cardiologia intervencionista, porque ele foi pioneiro na colocação de stents no Brasil.
Então ele é uma figura realmente que eu respeito muito e admiro muito. Eu me formei 2 anos antes dele. Só que eu vim para o Rio de Janeiro e ele foi para São Paulo. Era uma turma muito grande, vinham cardiologistas, principalmente dos Estados Unidos e de alguns países da Europa. Mas era uma turma grande. Tinha mais uns 2 ou 3 cardiologistas, inclusive o doutor Albino Malta estava lá. Albino? Malta. Aqui hoje ele já não faz mais hemodinâmica, ele se dedicou à ecocardiografia. Trabalho lá há 57 anos. Desde o ano seguinte ao que me formei. Eu me formei em 1956, em dezembro, dia 8 de dezembro, dia 2 de janeiro de 57, eu já estava no Hospital Silvestre, trabalhando. Quando eu cheguei não tinha nem aparelho de eletro. Eletrocardiograma não se fazia ainda. Então compramos o aparelho de eletro, realizamos o primeiro eletrocardiograma. A hemodinâmica foi comprada também com um financiamento do Ministério da Saúde e foi instalada, foi o primeiro aparelho em arco da América, do continente americano. Nem nos Estados Unidos havia. E você me pergunta, mas por que não nos Estados Unidos? Porque a FDA não autorizou o emprego desse aparelho em arco. Antes os aparelhos eram um berço em que o paciente se deitava, era amarrado com cintas de velcro e o berço é que girava e o arco não existia. Então, nesse aparelho, no aparelho que nós fomos donos do terceiro aparelho construído, fabricado na França pela CGR, o arco é que fazia essa rotação em torno do paciente e não o paciente em torno do aparelho. Então isso também foi um avanço muito grande para nós do Hospital Silvestre e iniciamos a cinecoronariografia já com um aparelho de última geração, o qual só existia na França, um em Paris, outro em Créteil, no Hospital Henri Mondor. O de Paris era no Hospital Bruxelles, na Rue de Dô, então, e o terceiro veio para nós aqui, para o Silvestre. Então nós fomos no primeiro arco de coronariografia no continente americano, incluindo os Estados Unidos. Eu fui com autorização do diretor do hospital, o doutor Edgar Berger, que na época era o diretor do Hospital Silvestre, para encomendar o melhor aparelho que eu encontrasse. Eu fiz um tour pela Europa visitando os serviços de hemodinâmica do Karolinska, em Estocolmo, da França, de Paris, né? E da Inglaterra, também de Londres. E realmente não existia ainda. O primeiro aparelho estava sendo fabricado pela Companhia Geral de Radiologia da França para o Hospital Bruxelles, em Paris. E o segundo iria ser fabricada para esse hospital chamado Henri Mondor, em Créteil, nos arredores de Paris. E eu fiz a encomenda do terceiro para o Hospital Silvestre. Conseguimos o financiamento pelo Ministério da Saúde, em juros ridículos na época. Foi realmente uma grande ajuda que o governo, da pessoa do seu ministro da Saúde do Brasil, nos fez, e nós conseguimos então ter esse excelente aparelho que trabalhou para nós que funcionou durante décadas. Foi em
no início de 73. Precoce, né? E foi feita a montagem, a instalação em poucos meses, de modo que em dezembro de 73 nós já estávamos com o aparelho funcionando. Havia poucos serviços de hemodinâmica no Brasil. Havia estados em que não existia. Naquela época existia em Recife, estado de Pernambuco, onde mais em Fortaleza, no Ceará. Existia aqui no Rio o nosso, do Hospital Silvestre, e mais um na Santa Casa. E existia em São Paulo, lógico. Em São Paulo já existia há bastante tempo, no Instituto Dante Pazanese, onde o doutor Eduardo foi chefe e realizou várias cinecoronografias, mas ainda com a técnica de Sones. A técnica de Jadix custou a ser aceita no Brasil. Nós ficamos praticamente 3 anos sozinhos fazendo no Brasil. Eu e o doutor Gilvão Dourado, que era meu assistente, meu sócio. O doutor Gilvão Dourado hoje mora nos Estados Unidos, no Texas, mas eu gostaria de citar o nome dele porque ele foi realmente meu braço direito. Eles alegavam, primeiro, que toda a equipe estava treinada na técnica de Sones. E para passar para uma nova técnica não ia ser fácil. Então eles continuaram fazendo Sones, que era Sones. E só com o advento da angioplastia é que eles foram obrigados a mudar. Porque a angioplastia, pela técnica de Sones, não dava. Então eles começaram a fazer, os médicos, os colegas de São Paulo e de outros estados começaram a fazer a técnica de punção femoral. Porque os catéteres para angioplastia eram diferentes dos catéteres de Sones. Sones com Sones não dava para fazer. Tinha que ser um catéter que foi desenhado, foi idealizado por Melvin Jadkins. E esses catéteres ainda são usados até hoje para fazer angioplastia, mas não pela... E agora se utiliza também a técnica radial, de punção radial, que é uma técnica que veio praticamente substituir a femoral. A punção femoral por várias razões. Primeiro porque é uma técnica, a artéria radial é uma artéria mais superficial, ela não é tão calibrosa quanto é a femoral, que é uma artéria profunda também. Então as complicações da punção arterial são praticamente inexistentes com a técnica radial. É a técnica que nós também estamos utilizando atualmente. Foi desenvolvida por um canadense, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, mas ele foi o primeiro a fazer e depois foi feita por uma equipe foi adotada pela equipe de angioplastia, de hemodinâmica de Amsterdã, na Holanda, e de Rotterdam, também na Holanda. E depois foi também aceita pela França, pelos franceses, faziam a técnica, como o grupo de Toulouse. No Brasil houve um pioneiro nessa técnica, foi o doutor lá do Maranhão, que foi o primeiro a usar a técnica radial no Brasil. Eu me entusiasmei com a nova técnica e passei a adotá-la também, até hoje. A radial, a vantagem dela sobre a femoral, a principal vantagem é que a artéria é superficial. Então ela
uma vez feita a punção e realizado o procedimento, retira-se aquela bainha dali e faça uma compressão manual, discreta, faça um curativo compressivo e o paciente pode sair andando da sala e ir para casa 2 horas depois. Com a técnica femoral, como a artéria é muito calibrosa, a artéria femoral, e profunda, a punção geralmente dava sangramentos, podia dar hematomas, podia dar falsos aneurismas, e a compressão era difícil, o paciente tinha que ficar 6 horas com a perna imobilizada, a perna na qual foi feita a punção. De modo que essas são as desvantagens maiores, né? Mas já justificam a mudança. E com o professor Melvin Jadix, a nossa relação foi anterior à minha ida lá, porque ele era da Adventista e o hospital onde ele trabalhava, Loma Linda University, é uma universidade adventista. Então eu vi a primeira coronariografia por punção femoral em Londres e fiquei admirado. Eu não conhecia, ninguém falava nessa técnica no Brasil. Então, perguntando, depois do exame, o médico que realizou o procedimento, eu perguntei: quem é o inglês que inventou essa técnica? Ele disse: não foi inglês. Foi um americano que nem era cardiologista, era radiologista. Dr. Melvin Jadix, eu anotei o nome. E quando eu voltei para o Brasil, eu entrei em contato com a Universidade de Loma Linda. Inclusive havia um dos gerentes, um dos diretores administrativos da Loma Linda University, o Loma Linda Medical Center, tinha sido administrador do Hospital Adventista Silvestre do Rio de Janeiro. E eu pedi para ele fazer um contato com o Dr. Melvin Jadix para saber se ele me aceitava lá para estagiar e aprender a técnica dele. O Dr. Melvin Jadix estava na Índia ou na China, fazendo demonstrações lá da técnica dele, mas voltou logo em uma semana e com uma semana eu já tinha a resposta. Dr. Naliel Rodrigues pode vir a Loma Linda já. Eu chamei o Gilvan Dourado e fomos os dois. E o Dr. Melvin fez uma coisa assim que só de pai para filho. Ele nos adotou como filhos. E então nós assistimos a todas as reuniões do serviço dele. E em seguida as reuniões, das quais eram discutidos os casos que iam ser examinados por catéter, por punção, e nos levava para a sala dele e assistíamos ao lado dele a realização do procedimento. Depois de algumas semanas nós perguntamos, eu precisei voltar para o Brasil e eu perguntei para o professor Melvin Jadix se ele me autorizava a fazer a técnica dele no Brasil. Ele disse: não só autorizo, como vou lhe dar o material, os catéteres, porque não há no Brasil, nem em lugar nenhum da América do Sul. Então nós trouxemos os primeiros catéteres e realizamos a primeira coronariografia com punção femoral no dia 17 de dezembro de 1973. Foram semanas só, 3 semanas, tudo silenciado por mim. Eu e o doutor Gilvan também. Ia para o hospital, Loma Linda, chegava às 7 horas da manhã, assistia a reunião da hemodinâmica das 7 às 8, e às 8 ia para o laboratório, para a sala de cateterismo, assistir aos procedimentos. Geralmente o professor Melvin Jadix fazia 2 procedimentos pela manhã e 2 à tarde. E nós assistíamos, ele explicando tudo com muita paciência, com muita
boa vontade e foi suficiente. Lembro como se fosse hoje. Qual foi o papel do senhor? Fique à vontade para falar sobre isso. O grupo que fazia hemodinâmica no Brasil era pequeno, muito pequeno. Um grupo de São Paulo, liderado pelo Dr. Eduardo Souza. Um grupo do Rio de Janeiro, que era pequeno também. Tínhamos eu, Gilvan, Dourado, Estães Murat, tinha 3 ou 4. E do Ceará tinha de Pernambuco, esse grupo, pequeno grupo, que eu tenho a impressão que não chegou a 20 médicos, acho que foram menos. Liderados pelo Dr. Eduardo Souza, resolveu fundar o chamado Departamento de Hemodinâmica da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse departamento foi unanimemente aprovado pelo pequeno grupo ali reunido em Salvador, na Bahia, no intervalo de sessões do Congresso de Cardiologia Brasileiro de Cardiologia. E aí começamos, foi marcado então o primeiro evento científico desse departamento a ser realizado em Guarujá, em Santos, São Paulo, e foi realizado em 1976. E lá um pequeno grupo apresentou seus trabalhos, inclusive eu fiz mostrei os primeiros 100 casos de punção femoral para cinecoronariografia. O Gilvan foi meu braço direito durante todo o tempo que ele trabalhou comigo, uma pessoa fantástica, muito preparado, muito inteligente, muito trabalhador, muito correto, muito ético. Então, tudo isso eu considerei como uma amizade fraterna. E lamentei quando ele saiu do Rio, muito, que ele foi para Maceió fundar um serviço lá de hemodinâmica, que lá não existia ainda. E lá ele teve um êxito fantástico, ele fez um serviço muito bom, talvez o melhor do norte-nordeste do Brasil. Ele foi meu residente no Hospital Silvestre, residente de cardiologia. Inicialmente ele queria ser cirurgião, e eu tirei da cabeça dele de fazer cirurgia, porque ele tinha sido interno, o último ano de medicina ele fez lá no Hospital Silvestre. Em seguida, ele queria ser cirurgião e ia fazer residência de cirurgia. Eu tirei da cabeça dele e disse, não, você tem que ser cardiologista. E ele aceitou a sugestão e hoje eu acho que ele está feliz pela escolha que eu impus para ele. Olha, significou muito para mim, porque eu pude mostrar a minha experiência inicial numa técnica na qual ainda no Brasil as pessoas não davam crédito que ela merecia. Achavam que era cara porque tinha que usar 3 catéteres diferentes, achavam que dava complicações hemorrágicas, e foram assim por diante. Então eu pude mostrar que nesses primeiros 100 casos não houve nenhuma complicação hemorrágica, a não ser um caso em que o paciente fez uma crise hipertensiva durante o exame e extravasou um pouco de sangue, ele fez um hematoma inguinal que foi resolvido só com compressa de gelo, mais nada. Nenhum colega do Brasil fez nenhuma restrição, a não ser quanto ao fato de achar que a femoral dava
mais complicações, né? Complicações hemorrágicas. Mas essas complicações eu mostrei que não existiam praticamente. De 100 primeiros casos, foi a curva inicial de aprendizado, só houve um caso de hematoma femoral. Então esse caso foi resolvido sem cirurgia, sem nada. Mas que é uma técnica que demorou muito a ser aceita pelos colegas do Brasil. Isso aí acabou se impondo. Acabou sim. Agora falta, já está a técnica radial, já está também tomando o lugar da femoral. E é muito justo, porque a técnica radial realmente é melhor do que a femoral. Foi em Natal, durante a realização do Congresso Brasileiro de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. O presidente da sociedade, o Dr. Antônio Mangione, e ele fez uma homenagem não só a mim, mas a outros colegas que tiveram um papel importante na hemodinâmica no Brasil. Isso eu me lembro muito bem. Eu acompanhei com maior entusiasmo, acreditando na técnica, no procedimento e acompanhando o desenvolvimento dela até hoje, né? Porque ela não parou de se desenvolver. Depois vieram as próteses, os chamados stents. Esse nome é uma homenagem a um dentista chamado Charles Stent. Então é uma palavra que muita gente não sabe o que significa, não significa nada. É apenas o sobrenome de um dentista que foi o primeiro a fazer a colocar uma prótese num paciente. Então alguém lembrou dele e pôs esse nome na prótese metálica com a qual se realizava a angioplastia após a dilatação com balão. Mas que acompanha até hoje. Vou aos congressos internacionais, principalmente o PCR, que é em Paris, o grupo europeu. Participo dos congressos aqui no Brasil também. Tem um simpósio realizado todos os anos pelo Dr. Constantino Constantini, que é um dos melhores simpósios que eu já vi no Brasil. Bom, no meu caso, eu só fazia, e o Dr. Gilvan fazia só pela femoral. E não insistimos mais com ninguém para adotar a técnica. E as pessoas continuavam a fazer pela técnica de sonda. Aquilo me deixava muito chateado, muito triste. Disse, como é que pode ainda continuar a fazer essa técnica? Porque não havia mais razão, né? Então mas foi um princípio como todo. O princípio eu não posso reclamar, foi muito bom. Eu tive o apoio sempre da administração do Hospital Silvestre, tive o apoio da sociedade de hemodinâmica. Então, foi uma fase muito boa para mim, muito exitosa, muito agradável. Secar uma artéria humeral, e fazer um corte nessa artéria para introduzir um catéter, eu achava isso uma coisa horrível. Uma vez foi que o Jade inventou essa técnica de punção, eu aceitei como sendo melhor do que a que existia antes, sem dúvida. E quando a gente tem à disposição uma técnica melhor do que a que se usava, eu acho que o correto é adotar essa técnica nova. Foi assim que eu fiz com a técnica radial.
Eu também percebi que a técnica radial, logo no início, era melhor do que a técnica femoral. E passei a adotá-la. Essa que eu acho que tem que ser vamos dizer assim, a intenção de todos os cardiologistas, todos os médicos de qualquer especialidade, de adotar as coisas novas, né? Eu me considero como um sortudo, vamos dizer assim. Eu tive muita sorte, porque eu vim para um hospital que na época não era bem um hospital, mas cuja administração me apoiou para fazer tudo que eu tinha o meu objetivo de fazer. Mas que foi uma coisa assim muito exitosa para mim, sem grandes batalhas, sem grandes lutas, as coisas foram realmente mais fáceis do que eu esperava. Conseguimos manter o serviço até hoje, né, de hemodinâmica de Silvestre, já com 40 anos. E isso tudo me deixa muito feliz. Não tenho nenhum rancor, nunca tive uma decepção com outro colega. Sempre procurei ser amigo de todos eles, inclusive na época que só existia um serviço de hemodinâmica no Rio de Janeiro, que era no Hospital Adventista Silvestre. Eu abri as portas do serviço para todos os hemodinamicistas do Rio de Janeiro, que estavam autorizados a realizar os procedimentos de angioplastia. Então, com isso, muitos colegas se formaram nisso, adquiriram experiência e foram aos poucos fazendo serviços próprios deles. E hoje nós temos grupos muito bons em todo o Rio de Janeiro fazendo angioplastia coronária. Eu me sinto muitíssimo feliz pelos 40 anos da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, porque fui um dos fundadores e começamos do zero. E hoje a sociedade é uma potência no Brasil e com prestígio fora do Brasil também. Foi criada depois a Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista, e eu também fui fundador, sócio-fundador. Ela foi fundada nos Estados Unidos durante a realização de um congresso de cardiologia em uma cidade que foi devastada por um tufão. Era a cidade do jazz, New Orleans, como eles chamam. New Orleans, em francês, e New Orleans, como os americanos a chamam. Foi lá. Foi fundada a Sociedade Latino-Americana de Hemodinâmica, cujo grupo do Eduardo foi responsável pelo grande desenvolvimento dessa sociedade. Ele, Eduardo, o Alexandre, o doutor Alexandre, a doutora Amanda, eles desenvolveram uma atividade muito proveitosa para essa sociedade, e a sociedade se firmou com um bom nome no mundo todo.